Salmo 133, versículo 1, a gente lê assim. É Davi que está falando aqui, Davi que escreveu. Versículo 1: ó, como é bom e agradável. Fala, bom e agradável. A palavra do Senhor nos ensina em Romanos 12, que nós não podemos nos amoldar a este mundo. Fala, amoldar a este mundo. Mas o Senhor nos ensina através das palavras de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, que nós devemos transformá-lo. Além de não pegar o molde, a gente transforma. Mas olha que loucura, a transformação é do mundo, mas a renovação da mente é em quem? Em nós. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam conhecer a boa, perfeita e agradável. Voltemos ao Salmo 133, com bom e agradável. Olha só que interessante onde eu quero chegar. Os irmãos viverem unidos, na Almeida, atualizada. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Agora, olha isso aqui. Essa palavra aqui. O que está escrito lá? Ali ordena a sua bênção e a vida eterna. Será que tem poder na comunhão, irmão? É bom, é agradável, mas perfeito é só com a bênção do Senhor, irmão. É só com a bênção. Enquanto nós que crescemos em temporada aqui em Guaratuba, a gente sabe que a temporada é muito bom para o comércio da cidade, tudo bem, realmente é bom, tem muito trabalho, mas nós não podemos esquecer de uma coisa: a nossa bênção não é a temporada, a nossa bênção é a bênção do nosso Senhor. Quem nos sustenta é o nosso Senhor. Isso que a palavra de Deus fala do homem que confia na força do próprio braço. A palavra de Deus ensina que é maldito o homem que confia na força do seu próprio braço e que se estriba no seu próprio entendimento. Sabe o que é o maldito? Sem bênção. Maldição nada mais é do que a ausência de bênção. Só. É como se fechasse a torneira do céu. Porque Jesus Cristo falou o quê? Sem mim, nada podeis fazer. Então é como se o Senhor estivesse falando assim: cara, ou é eu que faço ou não sou eu. Então, nós podemos trabalhar? Sim. Podemos ir agora aproveitar a temporada? Claro, vai. Mas irmão, com amor e com carinho, se organize para você priorizar o Senhor. Priorize o Senhor em tudo. Sabe, tire tempo com a sua família. Vá comer pizza, pastel. Sai, se diverte, brinca. Salmo 4:23, de todas as coisas que deve guardar, guarde o seu coração para manter a unidade com os irmãos. Eu tenho que guardar meu coração dos irmãos que falam mal de mim. Não, você tem que se converter e aprender a perdoar e aprender a relevar as coisas. Guarde o coração para não permitir que esse jardim que lá Adão perdeu, mas Jesus te deu de volta, seja estragado pelos seus próprios coração. Guarde ele, porque lá tem fonte de vida. É na comunhão que você guarda o jardim, é na comunhão que você cresce, é na comunhão que você adquire uma coisa. Fala, unidade. É na comunhão. Há poder
na união, há poder na comunhão, há poder em estar juntos. Vamos trabalhar? Vamos. Mas, irmão, cuidado, irmão, cuidado com o espírito do anticristo, gotas de veneno e mensagens de autoajuda poderosas que alguns coaches estão lançando aí. Tem umas mensagens que você ouve, meu Deus, eu vou conseguir. Irmão, se você não percebe, a gota do anticristo que está ali, é bem o que o anticristo, ele tira a dependência que nós temos de Cristo e começa a colocar suavemente que você pode. Deus fez isso por você, você pode. Jesus comprou e te deu. Beleza, só que sem mim nada podeis fazer. Não é só a porta, é o caminho todo também. Então tem que cuidar. Pastor, o que tem a ver com isso aqui? Irmãos, o tema do Tadel, não tem PowerPoint, tá, irmãos? Eu peço perdão. O tema do Tadel é o cuidado no pastoreio em campo aberto. Em campo aberto. Pastor, mas as ovelhas de Cristo não tem cerca. Realmente não tem. Vamos lá, nossa igreja tem cerca, irmão? Você que é crente mais velho, a nossa igreja tem cerca? Eu não consigo ver a Past Church com cerca, irmão. Todo mundo é livre, faz o que quer. Ah, pastor, mas então tá, já que eu posso fazer o que eu quero, então eu vou ministrar louvor fazendo o que eu quero. Não vai não. Ah, mas então tem cerca. Não. Tem alvos nobres, atraindo pessoas nobres. Porque homens nobres projetam coisas nobres, e na sua nobreza eles perseveram. E nobreza não tem nada a ver com dinheiro. Agora, o que Jesus fala sobre as ovelhas? Como que as ovelhas saem pela porta do aprisco? As ovelhas seguem por quê? Conhecem a sua voz. Agora que entra a parte teórica forte aqui. Em Jeremias 23, versículo 1. Mas pastor, está falando só do povo de Israel. Vamos ver. 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito dos pastores que apacentam o meu povo: vocês dispersaram as minhas ovelhas e os afugentaram, e não cuidaram delas. Mas eu tratarei de castigar vocês por causa das maldades que praticaram, diz o Senhor. Versículo 3, eu mesmo, olha só aqui, quem que está falando aqui? Diz o Senhor. Olha o versículo 3, eu mesmo. Sabe aquela promessa bíblica assim, agindo Deus, quem impedirá? Quem já pegou esse versículo e botou assim no peito, Deus está agindo na minha vida, eu quero ver quem que vai me impedir, porque Deus é comigo. Quem já fez isso, irmão? Quem continua fazendo isso, irmão? Irmão, você tem que fazer isso, cara. Não é errado você pensar assim. Agora, ó, versículo 3. Sabe o Deus que ele fala assim, agindo Deus, quem impedirá? Ele falou, eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas. Alguém pode impedir isso? Deus está, essa frase, esse versículo está dando ação, está mostrando algo. Sim, está dando ação. Eu recolherei, eu vou fazer, vai acontecer. As ovelhas, e de todas as terras para onde as tiver dispersado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Porém sobre elas pastores que as apacentem. Deus está dizendo, eu colocarei sobre elas pastores que as apacentam.
e elas jamais terão medo, nem ficarão assustadas, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Aí tu pega João 17 e Jesus começa a prestar conta das ovelhas para Deus. Deus, Pai, todas que o Senhor me deu estão aqui. Todas estão aqui. Vamos pegar um pouco mais pesado, Ezequiel 34, versículo 11. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Quem que está falando? De quem são as ovelhas? Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos e congregarei dos diversos países e nações, e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem em bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem, terão pastos bons. Os montes de Israel, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes, mas destruirei as gordas e fortes e os apacentarei com justiça. Mano, se tu pegar o versículo 17 para baixo, quando ele começa a falar quem são as ovelhas gordas e quem são as ovelhas fortes, meu irmão, é de ficar estranho o negócio, é de ficar pesado. O que eu quero falar aqui? Vocês já me ouviram falar isso? Deus profetizou. Da mesma forma que nós aprendemos domingo que o Natal, a perseverança na palavra, que a palavra do Senhor não passa. Lá em Gênesis ele disse que a descendência da mulher iria esmagar a cabeça de Satanás, e aconteceu. E depois, quando nos comissiona, ele fala: ainda que se pisarem em algo venenoso não vai te fazer mal, se uma serpente te pegar não vai te fazer mal nenhum. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Ele fala essas coisas, Jesus fala isso. Ainda que tome alguma coisa venenosa, mal não fará nenhum. Por quê? Porque a cabeça de Satanás foi esmagada. O inimigo está debaixo dos pés de Jesus. O celular da Anne está com Jesus e nós estamos ali do ladinho com Jesus. Quem lembra do domingo? Não é que nós temos, Jesus em nós tem. Então essas palavras se cumpriram. Agora essas palavras também vão se cumprir. Quando você lê aqui, do renovo de Davi sairia aquele que queria pastorear essas ovelhas. Agora eu fiz uma pergunta ali na nossa reunião. Alguém está ouvindo a voz de Jesus? A voz, igual você está ouvindo a minha voz no microfone aqui. Alguém está ouvindo? Agora, se me fizer silêncio. Alguém está ouvindo? Não. Agora, vem comigo para Atos. Olha o que nós lemos lá em Atos 20 e 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Isso, de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo, líder, discipulador, presta atenção, do renovo de Davi, da raiz de Jessé, o Espírito do Senhor veio sobre ele, o Espírito de temor, de conselho,
sabedoria, de entendimento, discernimento, de amor, de temor, de força. Isaías 11, 2 e 3. Da raiz de Davi, do tronco de Jessé. Jesus Cristo veio nessa terra, fez discípulos, morreu naquela cruz. Em João 14 ele fala que o Espírito Santo, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, João 14, 26, ele fala que ele nos ensinaria todas as coisas. O Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Amém, irmãos? Então, Jesus foi para o céu. Não vos deixarei órfãos, vos enviarei um outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber e tal. Veio o Espírito Santo. Então nós temos um entendimento bíblico que Jesus agora está sentado à direita de Deus. Amém? Então Jesus, o homem Jesus, o Filho de Deus Jesus, ele está sentado à direita de Deus. A Trindade toda, o Deus Pai, o Deus Filho, no Espírito, está na igreja. Você consegue pegar essa? Está na igreja. O próprio Deus não só veio resgatar, como também veio empoderar. Para quê? Para que todos sejam salvos. Agora, olhem o que o livro de Atos está nos ensinando. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo, o próprio Deus, não foi o Espírito do Shei, não, foi o Espírito Santo, o próprio Deus. Qual Deus? O que disse lá atrás: eu mesmo trarei as minhas ovelhas e colocarei pastores sobre elas, o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. A palavra bispo aqui, líder, que lidera, que governa, o governo de Cristo, que preside, bispo, com um propósito, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Jesus não veio para cumprir e esmagar a cabeça da serpente? Sim, o Espírito Santo veio para que nós, igreja, possamos continuar pisando na cabeça da serpente que está dominando esse mundo lá fora. Pastor, que isso tem a ver com unidade, eu vou chegar lá. Olha o versículo 29. Olha a preocupação aqui, irmãos, de Paulo. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes. Olha isso aqui, irmão. Lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Lobo é enviado do diabo. Lobo, o objetivo de lobo é comer ovelha, se alimentar delas. Então, eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho, enviados do diabo. É grifo meu. Versículo 30. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Bíblia, palavra do Senhor. Homens que vão atrair as pessoas para eles e não para Jesus. Homens que vão atrair a pessoa porque eu sou o bichão. Se eu não falar, você não existe. São homens que não fazem filhos, fazem escravos da gratidão. Eu sou grato ao meu pastor, ao meu pai, o resto da minha vida.
mas eu sirvo aquele homem por causa do Senhor na vida dele, não porque eu sou escravo da gratidão. Uma vez eu ouvi essa frase, na primeira vez que eu ouvi, ela não entrou bem no meu entendimento. Só que, cara, veio de alguém que eu tenho por muita estima, muita sabedoria. Eu fui a fundo, é verdade, gente. Pois é, veja bem, né, Paulo? Olha como é que você estava, olha o que eu fiz com você. Sabe, será que você vai conseguir longe de mim? Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, a palavra de Deus está nos afirmando que vai aparecer pessoas, vou ler de volta, e até mesmo entre vocês levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si, soberbos, facciosos, arrogantes, cobiçosos. São pessoas assim. É gente arrogante, é gente cobiçosa, é gente que não tem humildade, é gente que não recua, é gente que não se arrepende, é gente que, eu até errei, mas não é bem assim. Arrogante, soberbo. Sabe o que acontece com soberbo, irmão? Deus resiste aos soberbos. E a palavra usada para resistir aos soberbos é a mesma usada para resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e fugirá de vós. Não resistir, você já sabe, de ficar aguentando paulada, é sair daqui, cara, não quero. Resistir é sai, não quero você, é repulsa. Isso é resistir. Ou seja, essas pessoas não têm Deus. Versículo 31, portanto vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Discipulado profundo nos líderes. Líder, vem aqui, cara, é assim, a vida com Deus é assim, pastorear é assim, a atitude deve ser assim, nós fazemos assim, nós aprendemos assim, Deus diz assim, a palavra de Deus. Nós somos intencionais, nós somos intensos, porque Jesus está voltando. O diabo não brinca de ser diabo. Se nós afrouxar, irmão, se nós nos amoldar ao mundo, uma geração fraca, de homens fracos, emocionalmente dependentes e fragilizados, homens frágeis, de cristal. Se nós nos amoldar isso para encher a igreja, irmão, acabou. Então, enquanto eu e a Fran estivermos aqui pastoreando essa igreja, nós seremos intencionalmente fortes. Não consigo fazer diferente. Não consigo, porque eu sei que isso vai acontecer. O espírito do anticristo está enganando, mentindo, tirando as pessoas da dependência de Cristo e colocando na dependência de quem? De homens facciosos, colocando na boca de lobos vorazes. Pastor, não estou vendo muito amor nas suas palavras. Talvez você não esteja vendo muita coisa que te emocione nas suas palavras, mas em nome de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, você está ouvindo verdades. Eu não sei alisar muito, irmão, perdão, de verdade. Eu estava falando agora há pouco ali também, preciso de férias, estou cansado, eu cansei, é sempre a mesma coisa. Peraí, o que está acontecendo? 2017, situação tal, 18 tal, situação tal, 19 tal, situação tal, 20, situação tal, 21 tal, situação tal, cansei. Não, as circunstâncias não vão mudar, só vão piorar. O que tem que acontecer é amadurecimento das nossas emoções, amadurecimento das verdades bíblicas dentro de nós, não da minha teologia, do que eu entendo, daquilo que ela gera em você de transformação de vida, te faz entrar em crise. Quem já ouviu palavra que já ficou em crise? Crise mesmo, da febre. Então,
Entre vocês vai surgir homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos entre si. 31. Portanto, versículo 31, vigiem. Como? Vigiando como? Lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Vigiem, lembra disso. Versículo 32, agora pois, olha, irmão, olha essa palavra. Jesus, olha isso aqui, cara. Agora pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e a palavra da sua graça. Fala sério. Fala sério. Que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Fala sério. Podemos fechar e ir embora. Irmãos, agora pois eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça. Lembre-se que o Atos 20 e 28 está no mesmo contexto. Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispo, para pastorearem a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Você que discipula, tá? Você que é discipulador, levante sua mãozinha. Você que não levantou a mão, mas tem filhos, você é discipulador dos seus filhos, levante a mão também. Não, você que estava com a mão levantada antes, fica também. Isso. É exercício, irmão. Levanta uma, toca a outra. Estou brincando. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo está sobre vocês. Só que Ele não está sobre vocês apenas para dar um xerabacanta. Não. Ele está aí para quê? Para lhes empoderá-los. Para que aos cuidados de Deus, a palavra da graça de Deus tem efeito na sua vida e através de você. Pastor, aonde isso? Paulo falou a Timóteo que todos vejam o seu progresso. Você conseguiu entender? Pastor, não entendi onde que está a união aqui. Na verdade é só a prática, a união. Eu quero que você entenda a responsabilidade que nós temos com a palavra de Deus e com Deus acerca do cuidado com as ovelhas. Eu ia entrar aqui, mas o tempo não vai dar, irmãos, sobre o que é ovelha e o que não é ovelha. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica perdendo tempo e energia. Eu não estou aqui julgando ninguém, irmãos, tá? O Senhor sabe do meu coração o que eu estou falando. Mas eu gosto sempre de equilibrar a palavra. Eu não gosto de trazer a palavra toda tendenciosa para o discipulador tem que cuidar, tem que amar, porque senão você não presta. Não. Mas também não gosto de vir aqui e ser cajadada nas ovelhas, porque ovelha é ruim, porque bicho, porque... Não, vamos equilibrar. Você existe uma responsabilidade muito maior sobre a sua vida, que o que lhe é dado lhe será cobrado, o que lhe é confiado muito mais lhe será pedido. Eu não vou entrar no texto que eu vou querer pregar, e mexeu muito comigo. Mas às vezes nós ficamos empurrando goela abaixo feno, comida de ovelha. Só que lobo não come feno, lobo come carne. Quando que você vê que é lobo e é ovelha? Ovelha se alimenta do pasto que o pastor está dando. Lobo se alimenta da carnalidade. Deitar-me faz em pastos verdejantes. O que o mundo que está chegando perto dos tempos de Noé tem? Carnalidade. O que dentro do rebanho de Jesus tem para comer? Pasto verdejante. É Tadel, irmão, não precisa especificar isso aqui para ninguém. Não é verdade? Então como que você vai discernir? Irmãos, nós nunca vamos discernir ovelha e lobo se no nosso coração não tem a voz do pastor Jesus.
se em nós não habita aquele que nos colocou como bispo para pastorear? Não tem como. Qualquer é lobo, mata, corta a cabeça dele. Não, existe ovelha rebelde também, irmão. O que eu acho interessante é que no texto que nós lemos, quem vai separar a ovelha é Deus, não é nós. Nós não podemos entrar nesse lugar, irmão, de julgar se é ovelha ou se é lobo. Agora, deixa eu ensinar uma coisa para nós, a nossa igreja aqui, nossa equipe de líderes, e aproveitar que tem uma dinossauro aqui com a gente. Uma das coisas que nós aprendemos com a nossa liderança, o que eles mais levam em consideração é a atitude. Atitude. É ou não é, pastora Rai? É a atitude. Má atitude não tem tempo, é corrigido na hora. Irmão, a sua atitude não foi legal. E dependendo de como for o conserto da atitude, legal. Se não consertou direito, vai ter que esperar um pouco, porque não dá. Não é que não presta, é lobo, não dá, vai ter que esperar um pouco. Então nós temos um encargo de pastorear a igreja de Deus. Só que nós pastoreamos ovelhas. E para mim, eu vou encerrar ali no texto, uma das coisas que mais que me lembra muito, que na Nova Zelândia eu não cheguei a trabalhar com ovelha, mas o rebanho estava vindo para dentro, eu fiz pouca coisa, mas não cheguei o meu trabalho não foi com ovelha, eu fiz alguns freelance, vamos dizer assim. Para contar as ovelhas, ela tem que passar por um lugar estreito, porque senão elas andam de bando. Como é que você vai contar uma ovelha de bando? Não consegue. Então elas têm que passar por um lugar estreito, e que a agulha, conforme elas vão passando, o pastor, hoje tem outros métodos, hoje é código de barra, tem tudo, né? Mas antigamente, assim, na penumbra do final do dia, eles ficavam com um pedaço de pau, e aí as ovelhinhas iam entrando no aprisco, na agulha. Está aí o miserável, no meio do rebanho. Eu posso estar fechando algo muito amplo em algo assim, num fecha, pode até ser, mas quem sabe no outro a gente fala mais sobre isso. Mas, irmãos, para mim, a principal atitude que diferencia um lobo de uma ovelha é porque o lobo não aceita o cuidado que o pastor tem. O lobo não aceita, porque o lobo não está interessado em mais nada, exceto em comer a ovelha. Nós somos chamados a pastorear ovelhas de Jesus Cristo. Lobo é lobo. Amém, irmão? Pastor, você vai deixar nós com essa pulga atrás da orelha sobre o lobo e a ovelha? Vou. Eu ia ler Ezequiel 30 e pouco, o que fala? 30 e pouco. Que fala de como que ele vai separar as ovelhas gordas das fortes. Rapaz do céu, é muito forte. Lobo é cajadada, irmão. Lobo não tem conversa. Lobo é... As ovelhinhas, você está com aquela... O pastor está aquele negocinho aqui, ele pega a ovelha para separar, para puxar para cá. Lobo, ele vira. Não tem ganchinho de amor e lobo, é ponto na vaga, sai. Não tem conversa. Para encerrar, pastor, o que nós vamos fazer então com a unidade? A parte prática. Irmãos, todo mundo está trabalhando mais. Se tiver que mudar o horário da célula, muda o horário da célula. Só que não deixe para conhecer, para estar perto, só na célula.
vá na casa dele, não é para preparar todo um momento, um café especial. Pode ter, não tem problema nenhum, é top ter, mas passa lá, ô pastor, ô meu líder, ô meu discipulador, ô meu irmão, cara, deixa eu preparar um café. Não precisa, só um copinho d'água. Não, mas o café está pronto, então aceita o cafezinho. Sabe, irmão, vai lá, esteja perto, dá oi para ele. Não fica pragmático, não, porque... Não, relaxa, mas cuida. Liga, manda uma mensagem, manda um WhatsApp. Eu não sou de fazer WhatsApp. Mas então comece a ser, aprenda. Simples. Mas eu não sou muito, então passe a ser. Pronto, passe a ser. Uma vez por semana, manda mensagem, faz um plano devocional com a tua célula. Por quê? Porque vai ficar mais difícil de se encontrar, vai ficar tudo mais longe, tudo muito puxado, parentalhada em casa. Nunca vi, né? Quer ter parente em casa, vem a casa na praia, irmão. Final de ano fofa. Sabe, irmãos, é um testemunho muito pessoal, não dá para falar, mas isso é uma coisa que a falou, é verdade. Quando nós entendemos, irmão, podia ser o Papa. Eu tenho um compromisso. Eu vou, mas depois do meu compromisso, estarei lá com vocês, meu tio, minha tia, o que seja, não importa. Eu não consigo entender um crente que ama Jesus faltar um culto, faltar uma célula porque chegou parente em casa. De verdade, irmão, a Fran é mais suave para falar. Eu não consigo entender. Foi algum parente que morreu na cruz por você, irmão? Mas pastor, eu não sou escravo da gratidão. Não, você é escravo por amor, é diferente, cara. Então para com essa resenha. Tem 3 cultos agora para você poder ficar bem de boa com teus parentes. Eu vou ganhar almas para Jesus. Não traz nenhum parente de visita no culto, irmão. Me ajude. É na unidade que o Senhor ordena, irmão, é uma ordem de Deus. Salmo 133 que a gente leu, é uma ordem de Deus. Aonde há comunhão existe uma ordem, um decreto do céu. Bênção, não interessa, bênção. Mas tem uns irmãos lá que é só o sangue, bênção do perdão no teu coração. Você vai aprender a perdoar. Olha que bênção poderosa. Provérbio 27, 23. Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide bem dos seus rebanhos. 27, Provérbio 27, 23. Procure saber. Não, o rebanho de Jesus. O rebanho de Jesus, claro que é. Só que o Espírito Santo, aquele que Jesus enviou, colocou você como bispo para pastorear. E agora? Vai dar essa desculpa para quem? É Jesus, cara. É bom, irmão. É bom, é perfeito, é agradável. É chato de vez em quando? Claro que é. Por isso que Paulo falou: que de mim ouviste esses testemunhos, transmito a homens fiéis e idôneos, que por sua vez transmito a outras. Sofra comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Discipular às vezes dói, machuca, ovelha morde. Mas você é curado, você é sarado, você tem poder de Deus, cara. Mordeu, o problema não é morder, o problema é você deixar inflamar. Vai lá e passa um remedinho, passa um óleo. Cuida. Esteja perto. Está na feira de verão, trabalhando até meia-noite. Vai lá, leva um açaí para eles. Terra! Vai lá no trabalho dele. Não está conseguindo mais ir na célula, vai lá visitar. Vai lá no trabalho. Não precisa ir fazer muito. Vai lá, vim aqui só para te ver, dizer que eu te amo muito. Posso orar por você? Mas o que vão pensar de mim? Que tu é crente. Simples. Você é um crente. Olha que oração. Vão tudo ficar arrepiado em volta de você. Te faço um desafio, irmão. Vá na fé. Na fé. Tá? Crie, por isso falei.
vai lá, vim aqui te orar por você. Ai, mas o que vão pensar de mim? Eu vou orar por você. Mas uma oração de fé. Deus, abençoa o meu irmão. Deus, derrama a tua graça. Espírito Santo, envolve ele com o teu amor. Que todas as coisas que possam acontecer de errado caiam por terra, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor vai fazer ele prosperar. Ah, irmão, eu entendi passando do lado assim, ó. Vai pedir oração. Aí você ganha ele para Jesus. Eu entro em crise de abstinência, irmão, se eu não ganhar alma para Jesus. Eu fico assim, ó. Crise de abstinência, me dá tique. Tem que fazer alguma coisa. E para você entender por que isso vai trazer unidade, e por que você, líder, discipulador, é o principal responsável, porque o Espírito Santo te deu graça para isso. Não tem a ver com as tuas manhas, tuas técnicas, porque você é o bichão. Não, tem a ver porque o Espírito Santo te deu graça. Tem um videozinho que alguns já assistiram, eu acho muito legal e muito divertido. Eu queria que vocês assistissem, tá? Seu GD, seus discípulos. It's smarter to travel in groups. It's smarter to travel in groups. Eu posso entender que o versículo 24 do provérbio 27 fala assim: porque as riquezas não duram para sempre. Ele fala: procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide bem dos seus rebanhos. O versículo 24 explica o 23. Porque as riquezas não duram para sempre, e nem a coroa de geração em geração. Quando o feno for removido, aparecerem os renovos e se recolher o capim dos montes, então os cordeiros lhe darão a lã para a roupa e os bodes serão vendidos para pagar o campo. 27 também explica: e as cabras produzirão leite em abundância para alimentar você, alimentar a sua casa e sustentar as suas servas. A casa do Senhor é suprida, a casa do Senhor é atendida, a vida da igreja fica viva e produtiva em todos os sentidos. Ou seja, ali o Senhor ordena a bênção e a vida eterna. Amém? Se quiser saber mais, irmão, pega a Bíblia, Ezequiel 34. É forte, irmão. E depois que você lê, fala assim: Espírito Santo, tô gordo. Aí ele fala assim: um espelho dirá. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.